Olá, seja bem-vindo ao Formulando, o projeto do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará, PET UFC Farmácia. Nesse podcast, vamos abordar sobre assuntos ligados à farmácia e atuação do farmacêutico. No quinto episódio, iremos dar enfoque à residência em assistência farmacêutica hospitalar e clínica ofertada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Meu nome é Letícia, sou estudante do curso de Farmácia da UFC, integrante do PET. Olá, meu nome é Joyce, também sou estudante de farmácia e membro do PET, e hoje falaremos com Fábio Ferreira Menezes, formado na Universidade Federal de Ceará e especialista em assistência farmacêutica hospitalar e clínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, Fábio. Você pode se apresentar e contar um pouco mais para a gente sobre o seu currículo? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Joyce, né? Boa tarde a todo mundo aí que está nos ouvindo. É um grande prazer fazer parte desse projeto, né? Acho que, na atualidade, os podcasts eles têm ganhado um grande espaço e um importante alcance na rotina e tem sido um importante meio de comunicação e de difusão de informação. Como já me apresentaram, né? Eu me chamo Fábio, eu sou farmacêutico, graduado aí pela Universidade Federal do Ceará, terminei minha faculdade em 2017. Durante a minha caminhada na graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma modalidade de graduação que a gente chama de graduação sanduíche, né? Eu comecei minha faculdade aqui na Federal do Ceará e fiz um ano dela na Espanha, na Universidade de Valência, que fica na região do Mediterrâneo, da Espanha. Voltando para Fortaleza, né, voltando para o Brasil, depois dessa experiência fora, eu comecei a explorar um pouco do que o curso de farmácia, né, a profissão como farmacêutico podia oferecer para mim ainda na condição de estudante. Aí foi quando eu comecei, então, a procurar estágios fora da faculdade, né, para eu tentar conhecer um pouco mais de perto a rotina do trabalho farmacêutico, que não fosse dentro do meio acadêmico, né, que até metade da minha graduação, até ir para a Espanha, eu sempre trabalhei com iniciação científica, né, em paralelo à graduação. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns estágios, participei de um grupo de pesquisa clínica em cardiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, né, que é o Hospital Universitário da Federal do Ceará. E um outro momento bem marcante nesse meu período acadêmico, né, e que eu já conto como experiência profissional, foi um estágio numa empresa privada aí de Fortaleza, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com gerenciamento de antimicrobianos, né, na rotina clínica de alguns hospitais privados aí na cidade de Fortaleza. Vou conversar um pouquinho como essa experiência, ainda mais na frente vou falar um pouquinho como que essa experiência ela impactou positivamente, né, na minha carreira profissional e o quão determinante ela foi para me fazer decidir entrar, tentar uma residência como especialização. E atualmente, né, finalizei a especialização, né, a residência em assistência farmacêutica hospitalar e clínica, aqui pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo, né, vim fazer residência, e aí acabei ficando por aqui pós-residência. E estou fazendo atualmente uma pós-graduação em gestão hospitalar e auditoria de serviços em saúde. Acho que esse é um ponto bem importante, né, nesse nosso processo de formação, a gente se especializar e tentar abrir um pouco os horizontes para o lado da gestão, porque o farmacêutico é um profissional que tem uma habilitação para atuar em cargos de gestão muito importantes, então eu acho que a gente olhar um pouquinho para esse lado também é um grande diferencial na nossa caminhada profissional. Bacana, Fábio, isso que você falou. Agora, sobre o processo seletivo, conta como foi tua experiência e como você se preparou para fazer a prova dessa residência. Então, né, como eu já dei um spoilerzinho na pergunta anterior, é, a decisão por fazer uma residência como uma modalidade de pós-graduação, né, essa sementinha, ela foi plantada depois de alguns meses que eu tinha iniciado o meu estágio numa área hospitalar, mais voltada para a clínica, onde eu trabalhava com Antimicrobial Stewardship Program, que é basicamente um programa de gerenciamento de antimicrobianos, que visa promover o uso racional dos antimicrobianos
de forma a garantir a diminuição de indução de resistência, né, e trazer aí as complicações que são atribuídas ao uso irracional de antimicrobianos, né. Então, essa foi a minha primeira experiência propriamente dita dentro de hospital, né, e na área clínica. Então, quando eu comecei a vivenciar essa experiência, eu me identifiquei muito, então foi a partir daí que eu comecei a pensar em seguir a carreira clínica, né, como farmacêutico clínico. E a partir disso, eu comecei então a cogitar, né, a possibilidade de fazer residência e comecei a buscar os programas de residência por todo o país, né. Eu sabia que eu queria fazer uma residência com enfoque na área clínica, mas eu não sabia bem qual especialidade eu queria, se eu queria fazer terapia intensiva, se eu queria ir para cardio, se eu queria ir para a saúde da criança, se eu queria ir para a saúde da mulher, né? E também não sabia qual seria o melhor programa, né? Então, eu comecei a pesquisar vários programas por todo o Brasil. A minha ideia era tentar encontrar um programa com o qual eu me identificasse e atendesse a demanda que eu acreditava, né, ser a minha naquele momento, e que se para isso eu precisasse sair do Ceará, não seria um problema para mim. E foi então que eu comecei a procurar essas residências e descobri a residência, né, da USP, que, diferentemente da maioria das modalidades de residência por todo o país, né, que são multiprofissionais, o programa que eu fiz, que é esse de assistência farmacêutica hospitalar e clínica, ele é um programa uniprofissional, certo? Então, ele tem um enfoque, não que a gente não trabalhe dentro de equipes multiprofissionais, mas, diferentemente das outras áreas, que os seus eixos, né, o eixo pedagógico, onde que a residência é estruturada, né, o enfoque principal é farmácia. Então, os nossos tutores eram farmacêuticos, os nossos preceptores, as nossas aulas eram apenas com outros profissionais farmacêuticos, então, por isso que acabava sendo um uniprofissional e não multi, né? O que, para mim, na época, foi um fator de extrema importância. Por quê? Porque dentro de um programa uniprofissional, eu tenho a oportunidade de explorar ainda mais o mundo da farmácia hospitalar, que é gigantesco, né? A farmácia hospitalar é uma grande área que dentro dela tem várias. Você pode ser um farmacêutico hospitalar voltado para a clínica, você pode trabalhar com farmacotécnica hospitalar, você pode trabalhar na parte de logística, então é um mundo. E esse programa uniprofissional, ele me dava essa possibilidade de permear por todas essas áreas, né? E entender um pouco melhor dentro da farmácia hospitalar o que eu mais tinha afinidade, né? E então foi a partir daí que eu resolvi decidir fazer essa modalidade. Na época, quando eu me interessei, pesquisei, eu acabei não querendo mais tentar nenhum outro programa. É tanto que no ano que eu tentei só aqui, porque eu falava que se não passasse aqui, eu tentaria de novo e que eu só queria se fosse aqui. Porque diante dessas minhas pesquisas, eu vi que o programa daqui era o que maior atendia ao que eu procurava na época, né? E era classificado como um dos melhores programas de residência, né, farmacêutica da América Latina. Então, também preocupado com essa formação de qualidade e tudo mais, eu acabei optando por fazer esse processo seletivo, né, que graças a Deus e também, principalmente a mim, os estudos e tal, deu tudo certo e eu vim para cá, né, em 2019, finalizei a residência já em fevereiro desse ano e deu tudo certo. Poxa, que coisa boa. Sabe, assim, nessa trajetória que você teve, né, até chegar na residência, você acha que teve alguma coisa que foi determinante para a tua aprovação? Bom, eu lembro que foi um processo seletivo, né, bem cansativo, bem desgastante, porque foram 2 fases e tudo mais, né, mas sem dúvida alguma, o planejamento e a execução do planejamento, né, que eu estruturei de estudo e tudo mais, e o apoio incondicional da minha família, e na época do meu namorado, né, foi extremamente importante nisso tudo, porque eles me apoiaram muito. Então, por mais que eu tivesse uma disciplina em termos de estudo, a minha família ela foi muito importante nesse processo de entender e me dar força quando às vezes eu queria, sei lá, desistir porque eu estava exausto.
e eu me formei, trabalhei um ano e eu estudava em paralelo à minha rotina de trabalho. Então, tinha dias que eu estava muito cansado, às vezes eu dava plantão noturno, então no dia seguinte eu acabava ficando um pouco mais cansado, mas então, e aí era onde vinha minha família, vinha meu namorado, me dava aquele apoio e me reacendia essa chama, né, e esse estímulo por continuar. Sim, a gente sabe que a gente sabe assim, né, por alto, que a residência é realmente muito pesada e tudo, então deve ser bastante difícil mesmo conseguir conciliar tudo. E assim, quais eram as atividades realizadas por vocês, né, da área da assistência farmacêutica hospitalar e clínica, e justamente como é que você conciliava suas atividades? Então, o meu programa, né, eu vou voltar um pouquinho lá atrás para a gente poder conseguir entender melhor esse fluxo. Como eu falei anteriormente, o processo seletivo foi um processo muito cansativo. Na minha época, ele tinha duas fases que eram executadas em datas diferentes, né? Atualmente, o processo seletivo, ele é sim dividido em duas fases, mas essas duas fases, elas acontecem no mesmo dia. Só que eles primeiro corrigem o que eles chamam de fase um e dependendo do desempenho, eles corrigem a fase 2, mas todo mundo faz. Na minha época, não. Então, eu tive num final de semana a primeira fase, que era prova de objetiva, que tinha questões de SUS, interpretação de texto voltado para a área da saúde, e os conhecimentos específicos, né, voltado para a área farmacêutica. E aí, eles liberavam esse resultado, uma vez aprovado, um mês depois tinha outro final de semana, que era com a segunda fase, que consiste numa prova subjetiva, né, que normalmente eles colocam um caso clínico e uma prescrição, e baseado nesse caso clínico e prescrição, eles destrincham com várias perguntas discursivas, né? Então, foi bem importante, foi muito cansativo, né, esse processo, mas que no final deu certo. Eu acho que, mesmo sendo dividido, eu acho que é menos exaustivo do que você fazer tudo em um dia só, né? Com relação à minha rotina lá no hospital, depois que eu passei e tudo mais, era uma rotina que também é muito cansativa. A rotina dentro do hospital, por si só, é cansativa pelo o tipo de ambiente, né, que o hospital é. Tem pessoas fragilizadas por conta de doença e tudo mais, certo? Mas com relação à rotina voltada para o meu programa, né, de residência que eu fiz, a residência dura 2 anos, então o programa, né, a estrutura do programa, ela é dividida em dois momentos, o primeiro ano e o segundo. No primeiro ano, a gente roda o que a gente chama de estágios nos diferentes setores da farmácia hospitalar. Então, e durante o primeiro ano, eu tive estágio na parte de farmacotécnica hospitalar, tive estágio na especialidade de clínica médica, tanto atendimento ambulatorial como internação, tive estágio em farmacovigilância, tive estágio em gastroenterologia, também ambulatorial e internação. A gente passa pela parte clínica de cardio, pneumo, infecto, transplante, certo? E, além disso, a gente também tem a oportunidade de rodar num ambulatório de transplante de medula óssea, que é um dos ambulatórios de referência na América Latina em transplante de medula óssea. Também tem o setor de atenção farmacêutica, ou seja, a gente tem uma estrutura de ambulatórios, né, de atenção farmacêutica, onde as principais especialidades atendidas, né, por nós farmacêuticos residentes é geriatria, gastro, endócrino, nefrologia, dermato e, com a pandemia, acabou se implementando um ambulatório de anticoagulação, onde nós farmacêuticos, em parceria com equipes médicas, né, faz esse atendimento para os pacientes em anticoagulação pós-Covid. No segundo ano, então, a gente, baseado no nosso desempenho do primeiro ano, a gente vai para espécies de subespecialidades, né? Eu, particularmente, fiquei meu segundo ano inteiro, e aí a gente já não roda mais. Eu fiquei como subespecialidade farmácia clínica de clínica médica. Então, eu tanto vi a parte clínica de pacientes não críticos, né, que é os que normalmente ficam em enfermarias, e clínica médica de pacientes críticos, que são, então, os pacientes de terapia intensiva. E aí, quais que são essas subespecialidades? As subespecialidades são exatamente as áreas que a gente roda durante o primeiro ano. Então, atualmente, entra por processo seletivo 16 residentes, né? E aí, no primeiro ano, eles vão ter esse rodízio, e no segundo,
cada residente vai para uma especialidade que a gente rodou quando no primeiro ano. Essa questão de conciliar a rotina da residência, né, com a vida pessoal e com outras coisas, né, porque apesar da gente estar 12 horas dentro lá do hospital, desenvolvendo essas atividades diárias, né, a nossa jornada semanal é em torno de 60 a 72 horas semanais, é muito exaustiva, é muito cansativa, às vezes eu brinco que é até um pouco querer manter uma vida fora a residência, ela exige um esforço descomunal, porque você está sempre tão cansado. Eu acho que quando eu fazia residência era uma das coisas que eu mais ouvia da minha família, quando eu namorava do meu namorado, dos meus amigos, tanto aqui de São Paulo quanto daí de Fortaleza, que eu não tinha tempo, quando eu tinha tempo eu só queria ficar em casa, deitado e tal. Então, eu meio que decidi que eu não queria esperar a residência acabar para eu continuar a minha vida, né? Então, era difícil fazer essa conciliação, mas que com esforço, planejamento, né, a gente consegue sim, né? Claro que a rotina não dá para a gente tocar a nossa rotina pessoal ou outras coisas, né? É como se nós tivéssemos mais tempo livre, porque a gente não tem, a rotina é de 7 da manhã às 7 da noite, então acaba, o tempo que a gente tem fora do hospital para fazer outras coisas, ele acaba sendo restrito, né? E fora que a residência é uma modalidade de pós-graduação em que a gente literalmente bota a mão na massa, trabalha. Então tem muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa rotina, que não dá para eu parar e estudar naquele momento. Então a gente anota e tem que pegar os nossos tempos livres, né? Ou horários de estudos que tem dentro da nossa carga horária para poder estudar. Então, essa conciliação, ela é difícil, mas ela não é impossível, né? Eu acho que algo importante nesse processo é você respeitar as suas limitações, né? Tem gente que tem mais disposição, tem pessoas que não conseguem. Eu tinha amigos que de segunda a sexta eles viviam só para residência. Quando faziam alguma coisa era de final de semana, porque podia descansar um pouco mais, né? Eu não, eu era um pouco mais ousado. Então, às vezes durante a semana eu inventava de fazer uma coisa ou outra, né? Por exemplo, os meus amigos me chamavam de louco, porque durante a residência eu resolvi que eu ia fazer aula de piano. Então, comecei a estudar piano, né? Comecei eu saí às vezes para encontrar um amigo ou outro, né? Na época que não existia pandemia ainda. Mas vai de cada um. É possível conciliar, porém um pouco difícil, né? Porque, como eu relatei, a rotina no meu programa, né? Eu não sei como que são em outros programas, pode ser que varie. Mas no meu, a gente literalmente entra às 7, sai às 7, de segunda a sexta, e a gente tem um esquema de plantões em que pelo menos uma ou duas vezes no mês a gente dá plantão em feriados, se for o caso, ou final de semana. Então, quando isso acontece, a gente sai de 60 horas semanais para 72 horas semanais, né? Então, é bem exaustivo, mas é possível sim, meninas. Muito bom. Dois pontos que eu foquei bastante aqui na sua fala foi, primeiro, porque eu particularmente não sabia que na escolha da residência, dentro da que você escolheu, vocês tinham a oportunidade de ver tantas outras coisas que abordassem outras residências também, né? Como você falou. E outro ponto muito importante é que para os ouvintes já ficarem aí ligados, né? Que se eles estão pensando em fazer uma residência, que eles já estejam preparados, porque a rotina é sim pesada. Os outros palestrantes que vieram aqui como convidados também já falaram um pouco sobre isso. Então, não é só a preparação psicológica também, né? Para lidar bem com tudo isso. Com certeza. Assim, eu não estou falando isso no intuito de desestimular alguém que tem interesse, né? Eu ouvia muito isso, eu tive alguns amigos que fizeram residência antes de mim, né? E eu via a descrição deles, de que era muito puxado e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ser algo a se considerar. Quando eu resolvi entrar nessa, eu sabia o que me esperava, não sabia, eu acho que a gente só toma realmente noção de como que é quando a gente está lá dentro, mas que dá para a gente passar. Eu acho que o que a gente precisa fazer muito é saber onde a gente quer chegar e saber quais caminhos a gente pode percorrer e o que a gente pode encontrar, né? O cansaço, essa exaustão, ela faz parte, né? Mas que te atribui muito, muito conhecimento. Eu acho que isso é um dos principais fatores pelo qual profissionais, seja farmacêuticos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas, fazem residência exatamente por conta disso. Você ganha uma carga, uma experiência absurda num espaço de tempo muito curto, né? Isso é um fato.
infelizmente se deve a essas cargas horárias exaustivas, né? Tenho algumas críticas, acho que poderia haver uma reformulação na matriz curricular dos programas de residência, mas até que isso não aconteça, esse é o caminho que a gente tem para percorrer, né? E que eu acredito que no final, se realmente é isso que você quer, vale a pena sim. Certo, eu acho que você até já falou um pouco sobre a próxima pergunta, mas o que mais te marcou na residência? Olha, vamos lá por partes, né? Vou falar um pouco sobre o que mais me marcou do ponto de vista positivo, né? E o que mais me marcou do ponto de vista negativo, porque eu acho que são percepções diferentes, mas eu acredito que são percepções que igualmente contribuem para tua formação, para tua percepção de mundo, né? Porque uma das maiores belezas que eu acho na residência é que lá não é que nem, por exemplo, a faculdade, onde você tem disciplinas teóricas, algumas práticas aqui, outras ali. Por mais que a residência seja uma pós-graduação e você esteja em formação, mas o formato são as residências, né, seja elas médicas ou multiprofissionais, é um formato em que te coloca e que te insere no ambiente de trabalho. Então, a tua vivência ali na rotina, né, desde lidar com pessoas de diferentes personalidades, né, pessoas de diferentes humores, de pessoas de diferentes regiões do país, até mesmo pessoas fora do país, né, essa diferença cultural, eu acho que tudo isso te atribui a experiência que vai além do técnico, né? A gente aprende muito no caso da farmácia, né? Eu que fiz clínica, aprendo muita coisa voltada para essa área clínica, mas eu também aprendo muito sobre o ambiente de trabalho, como me relacionar, aprende a lidar com diferentes tipos de pessoa, né? E eu acho que isso é bem importante. E as experiências negativas, né? Eu gostaria acho que ninguém gosta ou tem esse desejo de viver experiências negativas como uma escolha, né? Mas eu acho que elas existem, elas vão vir, independente de onde a gente esteja, independente, né? Se eu pedisse para vocês aqui listar, ou eu mesmo tivesse que listar diferentes pontos negativos da graduação, a gente facilmente conseguiria falar isso, né? Porque eles são inevitáveis. Então, eu acho que a gente tentar pegar esses pontos negativos e não se tornar meio que vítima desses pontos negativos e reproduzi-los, né? Usá-los para que a gente, como que eu posso falar? Para que a gente reafirme o que a gente não quer ser, por exemplo, né? Não seguir esses pontos negativos. Mas, assim, com relação a pontos positivos, eu acho que uma das coisas que mais me marcou durante essa minha caminhada da residência foi a infraestrutura do Hospital das Clínicas, né, já que a gente está falando aqui desse programa em específico, a infraestrutura do Hospital das Clínicas, né, o Hospital das Clínicas é o maior complexo hospitalar da América Latina, ele é composto por 7 institutos, se eu não me engano, cada instituto, para vocês terem uma ideia, eles funcionam como espécie de hospitais independentes, então, inclusive, financiadores muitas vezes são diferentes, né, por onde entra verba, onde não entra, porque são espécies cada instituto é como se fosse um hospital, que está vinculado a esse grande complexo que é o Hospital das Clínicas. Eu, em específico, estava vinculado ao Instituto Central, é o primeiro instituto do Hospital das Clínicas, o mais antigo, né, e digamos que o Instituto Central, ele é como se fosse o hospital geral, dentro do complexo HC, né, porque lá é onde a gente tem a maioria das especialidades, né, uma ou outra especialidade tem seu instituto próprio, como, por exemplo, Instituto da Criança, né, que vê toda a parte de neo e ped, tem também o Instituto do Coração, que vê toda a parte de cardiopulmonar, mas a grande maioria das outras especialidades, como dermato, endócrino, gastro, nefro, clínica médica, né, as principais UTIs, elas estão todas vinculadas a esse instituto. Então, a infraestrutura desse hospital, né, mesmo eu sabendo disso antes de começar a residência, eu fiquei muito espantado com a magnitude de tudo, né? Eu até brinco que o Hospital das Clínicas ele é um ponto fora da curva no que diz respeito ao serviço único de saúde, porque a estrutura dele, baseado nas minhas experiências, é muito melhor até do que muitos hospitais particulares, né? Então, a infraestrutura do HC me marcou muito e me marcou principalmente pelo perfil de pacientes do Hospital das Clínicas. Por ele ser um hospital de referência em termos de América Latina, né, e ter essa magnitude, o perfil de pacientes, né, do Hospital da Clínica são pacientes de alta complexidade. Então, esses pacientes, né,
eles acabavam funcionando como substrato de aprendizado mesmo, né? Então, o acesso às tecnologias que o HC dispunha, o acesso ao perfil de pacientes, então, você ter a oportunidade de tratar pacientes com doenças raríssimas, que você só vai ver aqui, eu acho que isso foi algo bem importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Eu, particularmente, participei do cuidado farmacêutico do segundo transplante de intestino do Brasil, então eu acho que isso é um privilégio em termos, não de status, mas em termos de aprendizado mesmo, porque você participar desse processo de cuidado, né, de algo que é novo, e você estudar, ir aprendendo ali junto e ter essa oportunidade de contribuir, foi algo que realmente me marcou de uma forma, assim, absurda, né, absurda mesmo. Agora, um contraponto, né, desse grande ganho, dessa grande marca que a residência me deixou, eu acho que é algo que talvez se expanda até um pouco para outros programas de residência, não seja algo restrito do meu programa. Porém, a carga horária, como eu falei, eu tenho críticas, né, como um ser pensante, eu tenho críticas fortíssimas quanto a essa carga horária que a gente tem, né, o formato que não é só do meu programa, são de todos os programas de residência do país, né, que acaba nos submetendo a uma carga horária de trabalho muito exaustiva, como eu falei, algumas vezes chegando até 72 horas semanais. Então, a gente, às vezes, falta até, a gente está tão cansado fisicamente, que às vezes a gente queria estudar um pouco mais, e aí a gente acaba tão exausto que a gente não tem força para estudar um pouco mais, né? E se tu mora só, que foi o meu caso, vim de Fortaleza para cá, São Paulo, morando só, tendo que cuidar das minhas coisas, né, cuidar das coisas de casa, então isso acaba sendo um obstáculo ainda maior. Então, para mim, isso é algo que poderia sim ser reformulado, né, dentro dos programas de residência, que eu acho que acaba impactando negativamente. Eu acho que a gente poderia sim ter uma rotina, né, semelhante a uma carga horária de trabalho, né, profissional mesmo, né, como se nós fôssemos funcionários do hospital, mas que não precisava ser tão exaustiva assim, exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade de meio que nos recompor físico e mentalmente, né, para estudar, ter tempo de estudar mais e investir em outras áreas em outras áreas da nossa vida, que eu acho que quando tudo na nossa vida está em equilíbrio, eu acho que tudo funciona de uma forma mais convergente, né? Então, esse é um dos pontos negativos, e eu acho que também uma coisa que me marcou muito, não muito positivamente, durante a residência, com relação à hierarquia dentro de um hospital, né? Eu não sei se o Hospital das Clínicas, por ser um hospital, né, muito maior, uma estrutura ainda muito maior, isso acaba sendo mais incisivo, né? Porém, essa hierarquia, ela é muito pesada, muito presente, então, isso às vezes acaba colocando nós, residentes, né, numa posição de, sei lá, nessa cadeia hierárquica como uns dos últimos, né? Então, às vezes, a gente acaba passando por situações no nosso dia a dia que mexe um pouco com a gente, com o nosso psicológico, mas é aquilo que eu falei. Racionalmente pensando, eu acho que a gente podia repensar em maneiras de não fazer com que isso acontecesse, né? Mas dado o contexto que ainda acontece, né? Eu acho que um lado positivo dentro desse negativo, né, seria exatamente você aprender a lidar, inclusive, com isso, e saindo desse ambiente, e você se deparar com um ambiente de uma hierarquia tão forte assim, talvez não lhe abale tanto, né, porque você já veio aí dessa experiência prévia e tudo mais. Então, isso é algo que me marcou bastante, que com o tempo eu aprendi sim a lidar, né, mas acaba deixando um pouco suas marcas, faz você se questionar sobre algumas coisas, mas que hoje é algo que eu sei lidar, né, se eu tiver que estar dentro de um ambiente onde tem uma hierarquia muito bem delimitada, não vai ser uma grande surpresa para mim, ainda que eu não concorde, pessoalmente falando, e ainda que eu acredite em outras metodologias, né, de estrutura organizacional, que não essa figura da pessoa acima, né, e quem está embaixo tem só que obedecer, e coisas do tipo, né. Acho que é isso com relação ao que mais me marcou, meninos. Certo, Fábio. Voltando um pouco para a época da tua graduação, você acha que teve alguma atividade ou projeto que você se engajou que foi de extrema importância para você conseguir entrar nessa residência? Olha, eu não diria que teve uma atividade que foi importante, que serviu para eu conseguir ingressar na residência de uma forma direta, por exemplo.
eu ter feito um estágio extracurricular, onde eu trabalhei com gerenciamento de antimicrobianos, né, por exemplo, ele não me ajudou diretamente a acessar, mas eu acho que essa vivência extracurricular, né, principalmente para quem está pensando, cogitando fazer uma residência na área hospitalar, eu acho que esse estágio extracurricular na área hospitalar, ele acaba funcionando como uma espécie de triagem. Então, eu diria que essas minhas vivências extracurriculares durante a graduação, elas serviram como uma espécie de teste, né? Acho que triagem é a palavra mais correta mesmo para falar, porque com como durante o estágio eu tinha uma rotina que é, sim, semelhante com a rotina clínica dentro de um hospital, né, eu tive a oportunidade de ver se era aquilo que eu queria. Se tivesse sido um estágio onde eu não me identificava, onde eu não era feliz, com certeza eu não teria tentado a residência, porque foi exatamente nesse estágio que eu decidi que eu queria sim tentar a carreira clínica, né? Então eu acho que essa vivência, ela serviu para me direcionar, né? Não necessariamente me ajudar a passar na prova, até porque eu tive colegas na minha turma que saíram da graduação, nunca tinham feito nenhum estágio, nunca fizeram, foram aquelas pessoas que passam pela graduação assim limpinhas, sabe? E conseguiram passar. Então eu não acho que diretamente eu não tive nenhuma experiência acadêmica que me ajudou efetivamente a, sei lá, acertar tantas questões no processo seletivo para entrar, mas me ajudou a ver que era aquilo que eu deveria tentar pós-graduação, né? Claro que os conhecimentos que eu obtive durante esse meu estágio, né, durante a graduação, ele me deu um pouco de subsídio, sim, quando eu fui atuar na parte clínica, mas que uma pessoa que não tem esse subsídio facilmente consegue acompanhar, né? Não é nada também determinante que o fato de eu ter feito esse estágio, ele garantiu que eu tivesse um desempenho muito melhor na residência. Não, de maneira nenhuma. Então, por isso que eu trago essa experiência do estágio extracurricular na área hospitalar, mas como um elemento importante no processo de decisão do que eu ia fazer pós-graduação, do que necessariamente o acesso ao programa de residência. Bom, fica aí de dica, então, para quem quer tentar e está com medo de talvez não ter tanta experiência, né? Você já deu dicas muito importantes, mas eu quero saber se você tem mais alguma dica para dar aos nossos ouvintes que desejam entrar na residência. Sim, eu acho que, assim, eu tenho a minha experiência, né, que mais próxima desse processo, né, de descobrir o que eu queria fazer pós-graduação, onde eu queria fazer, o que eu queria fazer. Então, eu vou usar o meu exemplo, né, como forma de dar essas dicas, né. Então, assim, eu acho que o primeiro passo de tudo, né, o curso de farmácia, né, o profissional farmacêutico é um profissional que pode atuar em áreas que eu acho que as pessoas nem sabem que existe, muitas vezes até a gente, quando entra na faculdade, não tem ideia, e a gente vai descobrindo ao longo da nossa caminhada acadêmica, né? Mas eu acho que um passo extremamente importante é ler sobre farmácia hospitalar. Farmácia hospitalar é um mundo, então, se você, durante a graduação, você começa a ver, nossa, gosto de farmácia hospitalar, acho isso interessante, eu acho que você ler sobre a farmácia hospitalar na sua mais abrangente forma, é um primeiro passo importante para você entender que a farmácia hospitalar, ela não é uma areazinha, ela é uma grande área, e que dentro dessa grande área tem várias outras áreas, né? E que você precisa ver com qual você se identifica, né? Porque às vezes a gente vê a disciplina de farmácia hospitalar, e aí na disciplina de farmácia hospitalar foca um pouco mais na parte de logística, aí você acaba pensando, poxa, será que farmácia hospitalar é só logística, sendo que não? Então, eu acho que ler sobre farmácia hospitalar é um primeiro passo importante. Uma vez que você se identifique realmente, né, ao ler sobre, ao estudar sobre, ao ver vídeos sobre, ao conversar com profissionais da área hospitalar, eu acho que é você tentar realmente uma vivência nessa área hospitalar. Então, buscar algum estágio, seja lá em qual área hospitalar for, se for em logística, se for em clínica, se for em farmacovigilância, se é em atenção farmacêutica, independente. Eu acho que você tentar vivenciar uma experiência prática é de suma importância. Por quê? A gente, às vezes, lê muito sobre uma coisa, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que muitas coisas se divergem do que a gente leu, ou a gente vê que não é o mundo ideal da literatura, o mundo da prática. Eu posso afirmar que 80% não é o mundo ideal da literatura, não é na prática. Então, eu acho que essa prática que vai fazer você consolidar aquele seu amor, aquela sua paixão, né? Eu, particularmente, tenho amigos que sempre foram apaixonados por área hospitalar e que, durante a residência, viram que não era aquilo que eles queriam para a vida deles, mesmo tendo nutrido esse desejo a vida inteira, né?
Então, eu tenho amigos que, depois da residência, resolveram trilhar outros caminhos, né? Alguns até mudar de profissão e tudo mais. Assim como tiveram outros que simplesmente se reafirmaram, né? Não gostavam muito da área hospitalar, mas durante a graduação, a oportunidade de estágio que apareceu foi na área hospitalar, pagava um dinheiro legal de estágio, acabou indo sem muito interesse e acabou se descobrindo ali. Então, essa vivência prática eu acho que é muito importante, né? E aí, afunilando um pouco mais dessas dicas, né, decidindo, se encontrando, então, nessa grande área que é a farmácia hospitalar. Eu acho que você decidindo fazer a residência, eu acho que hoje, residência farmacêutica isso é uma opinião minha, tá, gente? Deixar claro, é a melhor forma, é a melhor modalidade de especialização para quem quer seguir nessa área. Porque, principalmente pelo arsenal que você ganha de conhecimento, de prática, né? Porque a residência, como eu falei, é dentro de um ambiente laboral, então você aprende mesmo a rotina. Então, quando você sai da residência, você sai muito apto para trabalhar em qualquer outro ambiente, porque você não viu só teoria, né? Você fez na prática mesmo. E eu acho que isso é um grande medo, principalmente da gente assim que se forma, né? Passamos 5, 6 anos só na teoria e de repente a gente tem que trabalhar. O que eu faço? A residência não, 80% da nossa carga horária é trabalho prático, né? E os outros 20 são teorias, né? Então, eu acho que uma vez você decidiu fazer essa residência, né? Após terminar a graduação, eu acho que tentar identificar em si qual que é a sua maior aptidão, né? Você quer seguir a área logística, você quer seguir a área clínica. Dentro da área clínica, você gosta mais de saúde da criança, você gosta mais de cardio, você gosta mais de infecto, né? Por quê? Identificando isso, você vai ter a oportunidade de buscar os programas que mais lhe despertem interesse. Então, faz que nem eu fiz, começa a procurar os programas, lê edital, lê a descrição dos programas, né? Para você ver se você se identifica com isso. E após meio que fazer uma espécie de triagem dos programas que te despertam maior interesse, eu acho que tentar estabelecer contato com residentes ou pessoas que fizeram residência naquele programa é ainda mais importante, talvez, eu acho que seria um dos pontos mais cruciais, né? Volto a falar. Nem tudo que está escrito na prática realmente acontece, né? Então, eu acho que você ouvir de alguém que viveu aquela rotina, que viveu aquela experiência, uma ferramenta importantíssima para você ter uma ideia de como que vai ser a tua rotina, né? Claro que existem as variações. Às vezes uma pessoa se dá melhor que a outra, às vezes o que foi um pesadelo para outra pessoa, para você não foi, mas eu acho que ter uma ideia desse panorama geral da rotina, né? Até mesmo comparar. No edital eles falam que a gente roda em 13 áreas diferentes. A gente realmente roda? Como que é isso? E tudo mais, né? Porque às vezes, tendo essa conversa, você começa a ver que não é bem aquilo que você gostaria, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu estava meio que fazendo essa triagem de quais programas eu queria tentar, eu consegui contato com alguns residentes do programa, tive essa oportunidade de conversar, trocar figurinhas, né? E isso foi muito importante, foi determinante para eu escolher o programa que eu fiz, né? Que foi o de assistência hospitalar e clínica, né? Sigam essas páginas de Instagram que traz, acho que uma fonte de informativo muito importante, né? Então, sigam páginas no Instagram que falam sobre programas de residência por todo o Brasil, promovem aquelas lives, né? Que normalmente eles trazem ex-residentes ou mesmo residentes. Eu acho que isso também é bem direcionador, né? E ouvir outras ferramentas, como, por exemplo, né, esse podcast que vocês estão promovendo, o Formulando, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa, né? Às vezes você pode se perguntar, mas como que eu vou conseguir contato de um ex-residente do programa X lá no Acre? Não sei, né? Às vezes é um pouco complicado. Eu tive um pouco de sorte por ter já alguns amigos aqui em São Paulo, eles meio que fizeram um pouco dessa ponte, mas eu entendo que nem todo mundo tem esse acesso. Então eu acho que essas ferramentas, Instagram, esses podcasts, eles são muito esclarecedores, porque a gente traz, né, uma infinidade aí de detalhes, informações, da perspectiva de quem viveu aquilo mesmo na pele, né? Então, eu acredito que essas são as minhas dicas principais, e eu acho que a mais importante de todas, né? Independente se você decidiu o que quer fazer, se você conversou com Deus e o mundo, estudar, gente. Estudar, quando eu falo estudar, é você entender a sua necessidade de estudo, né? Eu sempre fui contra aquelas pessoas, né, que dizem, para você ter sucesso, você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Não, cada pessoa é diferente, né?
a necessidade que eu tenho de estudo para conseguir um determinado grau de conhecimento, muitas vezes não é a mesma quantidade de horas de estudo que a outra pessoa consegue. Então, eu acho que você trabalhar consigo mesmo e entender qual é o método que melhor funciona para você, né, é a primeira parte. Eu, particularmente, quando saiu o edital, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento mesmo, eu peguei todos os tópicos que cairiam na prova, dividi, peguei o número de dias que eu tinha até a data das provas e fiz literalmente um cronograma, tantos temas por dia. E aí eu não determinava qual tema eu ia estudar por dia, eu tinha uma quantidade, o que eu fazia era, se era um dia que eu estava de folga e estava mais descansado, eu priorizava aqueles temas que eu sabia que eram mais complexos para mim, que eram temas que não me entravam tão facilmente, né? Em contrapartida, aqueles temas que eram temas que eu já via de forma mais corriqueira, durante a graduação ou durante a minha experiência extracurricular, né? Temas que eu tinha um domínio maior, eu normalmente estudava em dias que eu não estava tão disposto, né? Dias que eu, não sei, não estava muito bem, estava um pouquinho mais cansado, e tudo mais. E a quantidade de horas eu não sei. Tinha dias que eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Tinha dias que eu estudava só à noite. Tinha dias que eu não estudava. Então, eu acho que você fazer eu acho que você ter essa conversa consigo mesmo para entender quais são as tuas necessidades é o primeiro ponto. E em seguida, fazer um planejamento. E mais do que fazer o planejamento, tentar cumprir esse planejamento. O que você vai fazer para conseguir cumprir esse planejamento também, eu acho que é uma coisa que você tem que identificar. Eu trabalhava com uma espécie de sistemas de meta, né? Então, por exemplo, a cada 30 minutos eu tinha 5 minutos de pausa. E a cada ciclo de quatro pausas, né? Ou seja, eu estudava 30 minutos e parava 5 minutos 4 vezes, isso era um ciclo, eu descansava 30 minutos, né? E isso me fazia me concentrar um pouco mais, né? E eu também, na época que eu ainda namorava, meu namorado, ele falou para mim assim, Fábio, a cada tema que você finalizar estudado, você vai ganhar um Kit Kat, né? Que na época eu era viciado naquele Kit Kat Dark. Então, isso também eu ficava com isso na cabeça, né? Pode parecer uma bobeira, mas para mim funcionava, para outras pessoas podem não funcionar, é isso que eu tô falando. Mas isso foi o que eu identifiquei, eu tô dividindo aqui com vocês. Só para descontrair, eu só sei que o meu ex-namorado, ele me dizia isso e eu ia finalizando os temas, e ele nunca me dava esse Kit Kat. Do meio pro fim, eu achava que ele tinha falado aquilo só da boca para fora para me incentivar e não ia me dar. Até que certo dia ele chegou na minha casa com 35 Kit Kats, assim, uma sacola gigante cheia de Kit Kats. Foi mal barato, eu adorei aquilo, né? E foi bacana. E, tipo assim, foram mecanismos que funcionaram para mim, né? Então, eu acho que as dicas que eu tenho para dar para quem está ouvindo a gente aqui é isso, certo? Eu me disponho a qualquer pessoa que ouvir esse podcast, quiser me procurar nas redes sociais, né? Puxar assunto e para esclarecer, conversar ainda mais, eu sou totalmente aberto, eu acho que experiências e conhecimentos não podem ficar parados, né? Eles têm que ser divididos, eles têm que ser compartilhados, porque eu acho que essa troca de experiências que nos montam seres humanos melhores, né? Tanto nos seus mais variados aspectos, melhor como pessoa, melhor do ponto de vista profissional, né? O melhor, acho que tudo. E é isso, meninas. Então, gente, felizmente o nosso quinto episódio do Formulando Podcast está acabando. Agradecemos muito a participação do Fábio, as dicas que ele deu, o compartilhamento de experiências. E na descrição do episódio você encontra o nosso formulário de avaliação. Não esqueçam de preencher caso tenha alguma sugestão de temas que queiram ouvir por aqui. E também na descrição se encontram nossas redes sociais. Nos sigam no Instagram, @petfarmaciaufc. E até a próxima!